Esta é a última semana de trabalhos aqui na Câmara dos Deputados neste ano. A gente abre esta edição com a repórter Cassiana Tormin. Ela fala ao vivo do Salão Verde sobre o balanço dos trabalhos da casa neste ano de 2017 e as perspectivas para 2018. Cassiana, bom dia. Bom dia. Pois é, o ano de 2017 foi o primeiro ano de vigência da emenda constitucional do teto de gastos, foi o ano em que foi aprovada e sancionada a reforma trabalhista e um ano de muitos debates também sobre a reforma da Previdência. Para falar sobre esses assuntos, e outras matérias também que foram discutidas e votadas, outros assuntos também que estiveram aqui na pauta da Câmara dos Deputados durante o ano de 2007, nós temos aqui com a gente a deputada Érica Cocai, que é vice-líder do PT, o deputado Nelson Marcheselli, que é vice-líder do PTB. E a gente vai ouvir, então, a opinião, a avaliação desses dois deputados, começando pelo deputado Nelson Marcheselli. Bom dia, deputado. Como é que o senhor viu aí essas atividades no ano de 2017? Bom dia. Nós trabalhamos bastante esse ano, certo? Eu acho que a tônica principal foi a modernização da reforma trabalhista, o teto de gastos e o orçamento desse ano. O orçamento nós reduzimos bastante áreas, seguramos um pouco alguns gastos desnecessários no país, remodelamos algumas verbas de um lado para o outro e seguramos um pouco o Ministério da Educação, certo? Tentamos equalizar o ensino para poder fazer aquilo que é fundamental. Então, o principal de tudo foi a reforma trabalhista, a modernização do trabalhismo no Brasil. Eu acho que aí o Brasil já começa a dar uma amostragem de um pouco mais de responsabilidade ao empregador e ao empregado. Eles vão tentar gerir os seus destinos daqui para frente. O governo do Michel Temer, que é um reformista, que nós estamos tentando fazer a reforma, espero que saia a reforma tributária, nós estamos trabalhando em cima disso, ele é fundamental para tentar transferir ao trabalhador, ao empregador, aos empresários do setor, aos dirigentes do país, responsabilidade de comando da sua atividade. Isso que é importante. Ouvi então da deputada Érica, qual que é a avaliação que a senhora faz dos trabalhos? Eu penso que a base governista está dando outro nome para uma precarização das relações de trabalho. Está chamando de modernização. Está chamando de modernização 1.200 demissões de educadores na Estácio Sá. Está chamando de modernização o fato do trabalhador ganhar menos do que o salário mínimo, que o trabalho intermitente possibilita isso. A reforma trabalhista ela está mostrando a sua cara. Está invadindo as casas, rasgando os empregos, retirando a comida da mesa do trabalhador brasileiro. Veja bem, hoje no Brasil, com a reforma trabalhista, o trabalhador pode ganhar menos do que o salário mínimo. Mas se ele quiser que aquele seu trabalho, as horas trabalhadas, elas façam parte do processo de soma de anos ou de tempo para a aposentadoria, ele terá que contribuir com a alíquota correspondente ao salário mínimo. Portanto, ele vai contribuir com um valor sobre um valor que ele não recebeu. Isso é reforma trabalhista. Isso é reforma trabalhista. E penso eu que não há nada de moderno nisso. Mas, para além disso, a Câmara, neste ano, que foi extremamente dura com os trabalhadores e trabalhadoras, ela foi muito generosa com a Shell. Acabou de aprovar uma isenção nos próximos anos para a Shell explorar os poços do pré-sal, que ela arrematou sem pagar nenhum ágio, que ela tem uma isenção de por volta de 1 trilhão nos próximos anos. Também aprovou a isenção de impostos para ruralistas, para grandes grupos econômicos, para banqueiros, e fala que isso é ajuste fiscal, congelou os gastos com as políticas públicas. Nós temos uma redução gigantesca dos recursos para a educação infantil, para a assistência social e congelou, portanto, os gastos com as políticas públicas, mas não estabeleceu qualquer limite para as despesas financeiras. Metade do orçamento brasileiro vai para pagar os serviços e os juros da dívida. Isso ficou intocado. Ou seja, não se mexeu nas despesas financeiras, se mexeu nas políticas públicas. Para além disso, esta Câmara caminhou de cabeça baixa e não olhou no olho da população quando impediu
que por duas vezes impediu que houvesse a investigação das denúncias que pesavam e que pesam contra o presidente da República sem nenhum voto. Então, portanto, esta Câmara não correspondeu aos anseios da própria sociedade. Mas, de toda sorte, nós conseguimos, com a participação da sociedade civil, com greve de fome, que inclusive aconteceu nesta casa de trabalhadores ou de produtores, pequenos produtores rurais, nós conseguimos impedir a aprovação da reforma da Previdência, que é a destruição da Previdência. E para o próximo ano, nós temos que continuar impedindo que o governo faça isso que tem feito, que é ser generoso para o setor mais rico do país, construindo um Brasil para 3% do povo brasileiro e retirar as nossas aposentadorias. O grande desafio para o próximo ano é impedir que a aposentadoria seja solapada do povo brasileiro com essa reforma, que de reforma não tem absolutamente nada. Daqui a pouco vamos chamar também de modernização, porque modernização está tendo uma outra conotação. Aliás, este governo tentou reconceituar o que seria o trabalho escravo. Tentou reconceituar, tentou dizer que o trabalhador trabalhava 20 horas, que o trabalhador comia em coxo de animais, que isso não tinha analogia com o trabalho escravo. Tentou reconceituar. E tudo, segundo eles, em nome da modernização. Isso não é modernização, isso é volta à escravidão. Não tem nada de moderno nisso. Deputado Marcheselli, foi um ano de vitórias aí para o governo, várias matérias aí que o governo precisava aprovar foram aprovadas. E a reforma da Previdência realmente não foi possível agora, apesar do esforço aí nesses últimos dias do ano. O senhor acha que para o próximo ano, no início, apesar de ser um ano eleitoral, essa matéria da reforma da Previdência vai entrar na pauta e o governo vai conseguir os votos necessários? Eu sinto não ter votado ontem, eu esperei que nós fôssemos votar ontem. É necessário para o país, certo? Essa reforma da Previdência, ela está muito light. Até 5 salários mínimos não se coloca, toda a zona rural foi excluída. Nós estamos pegando só os grandes beneficiados, os grandes salários que vai ser apertado na aposentadoria. Ou nós fazemos, ou ela daqui a 2 anos está explodida. Certo? Eu tenho certeza absoluta que o governo está caminhando no caminho certo. Nós pegamos de governos anteriores isso que a imprensa está publicando, um desfalque monumental em vários segmentos, em vários setores, que o governo foi obrigado a fechar o caixa, certo? Foi obrigado a atuar para poder fazer o equilíbrio do país. E já pegamos com 15 milhões de desempregados, já estamos com 13. Vai abaixar menos até. Foi a reforma trabalhista que está propiciando pessoas ser contratadas, desenvolver o comércio, desenvolver a indústria. Você veja quantas pessoas estão sendo contratadas agora em dezembro para atuar. Não podia. Era um paternalismo do governo de norte a sul, de leste a oeste, que precisa tomar conta. Fala em Bolsa Família, tem de verificar se o pai tem mesmo 10 filhos, tem só 2, está recebendo por 10. Na Previdência, a mesma coisa. Tem mais de 40 mil aposentadorias concedidas no estado de São Paulo, fraudadas. Tem pessoas lá que estão aposentadas porque não tem 2 braços e dirige carretas. Leva pinga para o Goiás, leva para Mato Grosso, para todo lugar. Então tem de fazer um pente fino na fraude de 2 lados. Aquele que ganhou o benefício e aquelas empresas que não pagam. Está cheio de empresas deficitárias devendo para o governo e não pagam a Previdência. Então nós estamos levando a Previdência para um buraco que não vai ter mais retorno. Ou nós teremos a coragem de fazer a reforma e, além dessa, implantar uma auditoria profunda em quem recebe e quem paga, para a gente poder equilibrar a Previdência nesse país. Lamentavelmente, nós herdamos não de um governo, de vários governos que vêm vindo com defeito, vêm inchando o Estado, vêm criando cada vez mais empregos, mais cargos, nomeações. Você veja bem, na Casa da Moeda, é uma empresa para ter 1.000, 1.200 funcionários, tem 2.800 funcionários. O governo demitiu agora 400 e vai fazer outro PDV em fevereiro para mais 400. Mas tem mais de 1.000 funcionários que acho que nem aparece no emprego, recebendo 10, 15, 20 mil. Nós não implantamos reforma trabalhista, e devia ter implantado, certo?
a obrigatoriedade de demissões no funcionalismo público, de um acompanhamento de produtividade, para a gente poder selecionar. Vamos comparar o governo com uma empresa. É a única empresa do mundo que informatizou e contratou mais gente para trabalhar. Na minha empresa, quando eu informatizei, eu diminuí meu quadro. Eu tenho, está informatizada, eu não preciso ter 5 pessoas para fazer a mesma coisa. Hoje tem programa para poder fazer essa informatização. O custo-benefício tem de ser para todos. Nós temos de gastar menos e temos de tentar arrecadar mais, para poder ter condições de fazer um bom governo, fazer boas implementações na saúde que está precisando, que não vem de agora, vem do passado. Educação vem do passado. Você vai implantar o efeito gênero dentro de um país igual ao nosso, que nem país de primeiro mundo sabe o que é isso. Nós estamos implantando na rede escolar brasileira. Isso é um absurdo. Nós temos de moralizar o país, nós temos de caminhar dentro daquilo que é correto, nós temos de fazer que haja produtividade, nós temos de fazer o enxugamento do governo, demitir áreas que é um absurdo. No funcionalismo público ficam criando carimbos para contratar gente. Determinado documento cria mais um setor para poder carimbar o documento para contratar 40, 50, 100 mil pessoas para trabalhar numa área. Nós não podemos mais admitir isso. A sociedade brasileira não consegue mais pagar impostos. Nós temos de reduzir impostos. Nós temos de achar uma forma de enxugar o governo para que todos nós possamos pagar menos e ter um país melhor. Esse é o objetivo desse governo que está aí reformista e dessa casa. Eu quero parabenizar a deputada Érica nesse sentido. Porque ela briga para poder arrecadar mais. Ela luta dentro do plenário, e eu tenho vários amigos no partido dela e dentro da esquerda, quando eles lutam para poder fazer um país melhor, eles me têm do seu lado. É lógico que tem, vou usar a palavra ranço, hein? Tem o ranço partidário que veio do passado, que eu não concordo. Mas são meus amigos, estão lá comigo e estão imbuídos de uma boa intenção para melhorar o país. É isso que nós temos que fazer, melhorar o país. Nós temos que deixar o nosso país para os nossos filhos e para os nossos netos melhor do que nós encontramos. Nós temos que melhorar o país, para que ele seja melhor para todos. Dessa forma que eu quero desejar para você um bom Natal para a Érica e um bom Natal todo para o Cocais e para todos os amigos que estão nos ouvindo. Ouvi então da deputada Érica aqui para encerrar. 2018 é um ano eleitoral, a senhora acha que isso deve interferir nos trabalhos aqui na Câmara? Eu penso que nós temos que ter uma sintonia com o povo brasileiro. E digo isso porque me parece, que economia que se faz quando se anistia o Banco Itaú, como este governo anistiou, em 25 bilhões. Que apreço que se tem para a população pobre, porque este governo caminhou e levou mais de 5 milhões de brasileiros e brasileiras a mais para a extrema pobreza. Ora, que apreço que se tem com as finanças nacionais quando se anistia ou se impede que a Shell pague 1 trilhão de impostos nos próximos anos. Quando a Shell pode comprar o que precisa de insumos, de embalagem, de maquinário, do seu país de origem e não pagar imposto. Então vai se falar em carga tributária, está incidida essa carga tributária sobre quem? Se anistiou 220 bilhões no Refis para as grandes empresas, a maioria grandes bancos. Então, portanto, esse governo não pode continuar com um discurso de que defende o pobre, porque a reforma da Previdência não vai atingir quem tem recursos. Quem tem recursos e quem ganha o suficiente irá contratar um plano de previdência fechada para favorecer mais uma vez os bancos que têm os planos de previdência complementar. E para além disso, a expectativa de vida do povo brasileiro, 65 anos, 53% dos municípios brasileiros, a expectativa de vida média é menor do que 65 anos. É menor que essas pessoas não vão se aposentar. As pessoas que trabalham sem ter nenhum tipo de penosidade, que têm assistência à saúde, que têm habitabilidade, que têm saneamento, que têm
alimentação, estas têm uma expectativa de vida maior. É o povo pobre que está sendo penalizado. É o povo pobre que não vai ganhar o salário mínimo neste Brasil. Aí se fala em 15 milhões de desempregados. Quem trouxe foi o governo Temer. Nós saímos com um desemprego 3 milhões de pessoas a menos do que se atingiu neste governo. E aí nós estamos enfrentando o desemprego com a informalidade. Não tem carteira de trabalho, é informalidade. As pessoas buscam qualquer tipo de atividade informal para sobreviver. Este governo é de uma crueldade, E aí se fala em previdência. E por que não se combate a sonegação, que atinge 15 bilhões de reais? A sonegação, a previdência, não se vai atrás. Ao contrário, se anistia. Se anistia porque os grandes proprietários rurais tiveram a anistia das suas dívidas previdenciárias com o Estado. E aí se diz que o trabalhador vai ter que trabalhar 15 anos ou 40 anos para ter a média, 100% da média dos seus salários. Isso é uma profunda crueldade que esse governo faz e que indica de que lado ele está. Não está do lado do povo brasileiro. Ao contrário, veja o que fizeram com o FIES. O FIES, 2/3 das bolsas do FIES serão financiadas pelos bancos privados com juros de mercado. É isso que foi feito. A própria Associação Brasileira de Indústrias de Maquinários tem dito que essa anistia e que esse favorecimento à Shell, às empresas estrangeiras que vão explorar o nosso pré-sal, que vai tirar a possibilidade de termos 1 milhão de empregos. Portanto, é preciso acabar com o cinismo e dizer que este governo é o governo dos banqueiros. Esse governo é daqueles que lucram com os papéis da dívida pública e que lucram só com os juros. Na minha terra isso se chama agiotagem. Esses levam metade do orçamento brasileiro e falta recurso para creche, e falta recurso para a saúde, e falta recurso para a educação. Há uma crise nas universidades públicas. Portanto, eu diria que este governo tem 3 características. Uma delas é vender o Brasil, quer vender a Eletrobras, que colocou energia para 15 milhões de brasileiros e brasileiras com luz para todos, por menos de 10% do valor dos seus ativos. Quer acabar com a Infraero, quer comprimir os bancos públicos, portanto, está vendendo o patrimônio do Brasil. O segundo aspecto é retirar direitos do trabalhador ganhar o salário mínimo, que já não existe mais nesse país, e diz que isso aumentou o emprego. Ora, a reforma trabalhista está mostrando sua cara nesse momento, porque tem pouco mais de um mês que ela está em vigência e mostrando a sua cara. 1.200 demissões de educadores em uma faculdade no Rio de Janeiro, mais demissões em todos os lugares, demissões injustificadas, ferindo inclusive os preceitos internacionais. E este governo tem uma terceira característica: busca se safar de todas as denúncias de corrupção, utilizando os recursos públicos para comprar parlamentares. Este governo comprou parlamentares para impedir que as denúncias que pesavam contra eles com muita materialidade, são malas cheias de dinheiro, são áudios que se escuta as transações na calada da noite, feita por este que não teve voto e que ocupa a presidência da República. São essas 3 características do governo: se safar das denúncias de corrupção, entregar o país e retirar direitos. Por isso, para o próximo ano, nós temos que dizer que queremos o Brasil para o povo brasileiro. Temos que dizer que esta reforma da Previdência, que tenta se eleger servidor público como inimigo da nação, servidor público é quem constrói as políticas públicas. Se diz que tem que ter a mesma aposentadoria da iniciativa privada, já tem desde 2013. Quem entra depois de 2013 já tem esse teto. São mentiras que são jogadas para que os verdadeiros beneficiários dos recursos nacionais neste governo, que são banqueiros e rentistas, continuem lucrando. Por isso, para o ano que vem, muita luta para dizer não à reforma da Previdência, não à retirada de direitos, para protegermos o Brasil, o povo brasileiro e o seu patrimônio, impedindo essa privatização que é a venda na bacia das almas do que pertence ao povo brasileiro e não pertence a Michel Temer. Muito obrigada, deputada Érica Cocai. A gente encerra aqui com a senhora. O deputado Nelson Marcheselli vai ficar mais um pouquinho, que a gente vai falar sobre um outro assunto daqui a pouquinho. E a gente volta para você, Sandra, aí no estúdio.